Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Gospelcast. Hoje com mais um episódio incrível, com um testemunho incrível. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Meu convidado de hoje é o John, um amigo que a América me deu, e eu gostaria de saber dele, o que Deus está fazendo na vida dele, que ele possa falar um pouco da história dele aqui na América. É um cara que eu considero muito, então seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Gospelcast. Queria aqui primeiro agradecer esse convite tão especial, né? Esse projeto que eu creio que nasceu no coração de Deus. Amém. Porque transmitir uma mensagem para um povo necessitado é algo, uma responsabilidade muito grande. E tá aqui o nosso amigo Hugo, né? Toda essa produção, inclusive agradecer também uma sopinha maravilhosa aí de bacon com queijo aí. É, isso aí. Então, assim, já fui bem recebido e que essa nossa conversa aqui, né? Possa fluir de uma forma aí maravilhosa. Amém. De antemão, eu já quero presentear você aqui. Todo nosso visitante que vem fazer um testemunho aqui recebe um presente aqui do Gospelcast. Então, produção, por gentileza, manda aí o gift aqui pro nosso amigo John. Muito obrigado. Vamos, produção, tá demorando muito. Meu irmão, isso aqui de coração, mas você precisa abrir que você vai usar isso aqui hoje. Tem que abrir. Tem que abrir. Meu irmão aqui já ganha e usa. Olha aqui, só assim, isso. Deixa eu ajudar você aqui. Ó. E isso aí. Esse daqui é pra andar com a gente. Não pode faltar. Esse daqui é o melhor amigo. Deixa eu lhe ajudar aqui também. Não, essa canequinha Não, aqui... vai usar. Você quer tomar um cafezinho? Você vai tomar na sua caneca agora. Essa caneca aqui, eu vou te falar, o café eu acho que é até um pouco mais gostoso. Aí sim, hein? Mas você pode abrir ela, que a gente vai servir um café pra você já na sua caneca. Vê que bênção. Deixa eu ver Pode aqui. tirar o lacinho aí, ó. Foi feito com muito carinho, o Gospelcast, a produção. Maravilhoso aqui para poder receber os nossos convidados. Deixa eu colocar aqui na sua bagzinha aqui. E essa aqui é diferenciada, hein? Essa cor aqui, esse laranja... Esse laranja representa muita coisa. Deixa eu colocar aqui também. Então, coloca aqui. Isso. Isso aí, John. Perfeito, meu irmão. Produção, já vamos servir o café para o nosso convidado aqui. Me dê sua caneca aqui, meu irmão. Aqui. Obrigado. Isso aqui você leva para sua casa. Obrigado, você for Hugo. embora. Que bênção. Muito obrigado. Então, João, fala comigo. Me conta o que realmente Deus vem fazendo na sua vida, o que tem feito, como você chegou aqui, o tempo que você chegou aqui. O tempo que você chegou aqui. Conta um pouquinho para nós aqui, quem está em casa, para poder entender um pouquinho dessa sua história, do que Deus fez em sua vida. Amém. E faz. Amém. E faz e irá fazer. Está fazendo. Porque... Amém. É isso aí. É uma trajetória, porque quando você chega na América, todos nós temos um início. E encontramos desafios, né? Primeiro que estamos num país diferente, língua diferente, é uma economia diferente, cultura diferente, mas quando você começa a entender que Deus te colocou aqui, você começa a viver com propósitos. Mas até você entender isso, você passa por grandes momentos. Momentos, talvez, que escolhas erradas, pessoas erradas, né? E te trazem algumas consequências. Mas quando você começa quando você pega onde você realmente deve estar, aí você começa a entender o projeto que Deus te trouxe aqui. Eu entendo. É meio desafiador, né? Todo início a gente sabe como funciona, a gente conhece muitas pessoas, a gente sabe de algumas histórias, e a gente sabe que cada um tem a sua história aqui, a gente sabe, mas é desafiador a questão do idioma, a questão econômica também, enfim, o início é muito difícil. Mas me conta mais, e aí você chegou aqui com quanto tempo? Faz quanto tempo você já está na América? Eu tô com 28, eu cheguei aqui na América com 24 anos. 4 anos, então você 24 tá anos aqui na América. E quando eu vim para cá, eu vim para fazer uma visita com a minha irmã, visitar meu pai. Meu plano não era morar aqui, né? E quando eu vim visitá-lo, fiquei um tempo aqui em Coelho, na Flórida. Depois eu fui lá para o norte. Morei ali em Kansas City. E eu já estava querendo comprar minha passagem de volta para o Brasil. Isso daí é uma dica, porque muitas das vezes quando você não tem um local, um destino, a melhor forma é obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Sim.
Quando meu pai falou para mim, João Vitor, sua irmã volta para o Brasil, você fica comigo. Eu tomei um choque, um choque de realidade. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Né? E eu fui obediente. E nessa obediência comecei a entender alguns propósitos de Deus para a minha vida. Tanto é que quando eu vim para Flórida, para Orlando, eu não vim para ficar aqui. Eu nunca imaginava morar aqui em Orlando. Eu vim para comprar um carro. E nessa que eu comprei um carro, Deus começou a abrir portas, bênçãos, pessoas, relacionamentos, e acabei me instalando aqui, enraizando aqui. Eu entendi. Mas você quando veio do Brasil, veio direto para a Flórida ou foi para outro estado? Eu vim para a Flórida, fiquei muito pouco tempo, 2 meses aqui lá em Boca Raton, e depois fui para outro estado do norte. Ah, entendi. E aí, aonde foi que você começou a ter a questão de sentir mais a presença de Deus, a partir que você já estava nessa ida, né, do norte, Flórida, onde foi que Deus começou a atuar mais forte na sua vida? Quando foi que você percebeu que deu aquela virada? Quando eu cheguei aqui na Flórida, mesmo eu sendo neto de pastor, filho de pastor, acho que isso, quando você precisa ter experiências próprias com Deus. Sim. Eu sabia a necessidade de estar na presença de Deus, mas eu precisava me posicionar também. E essa virada foi quando eu cheguei na Flórida e comecei a orar a Deus, pedir uma igreja para Deus. Comecei, pai, eu preciso de uma igreja, preciso de uma comunhão, preciso de estar buscando pessoas que estejam me fortalecendo diariamente. Porque aqui, vocês mesmos sabem, se deixarmos muitas distrações tomar conta, muitas pessoas falando, a gente vai começar a criar monstros em tudo, porque Sim. nunca tá bom. Então eu precisava, uma necessidade de uma palavra de Deus. Eu comecei a orar pedindo uma igreja para Deus. Aí eu comecei a frequentar uma igreja, só que eu vi que não era ali. Aí uma semana, pedindo a Deus, aconteceu algo muito sobrenatural na minha vida, que eu perdi uma chave de um carro e esse mesmo chaveiro foi o que me convidou para essa igreja. E foi ali onde começou essa virada para mim. Foi ali que eu comecei a me posicionar, foi ali que eu comecei a entender a importância do dízimo, a importância da oferta, a importância de você saber que Deus, quando você tem um compromisso com Deus, Ele vai cuidar de você. Porque muitas das vezes você recebe muitas ofertas aqui, muitas propostas do homem. Mas o homem ele nunca vai conseguir te manter 100%, porque nem para ele mesmo ele consegue essa segurança. É verdade. Então quando você começa a ter um relacionamento direcionado com Deus, Deus começa a ter um compromisso com você e falar, filhinho, ó, agora quem cuida de você sou eu. Ali que eu comecei a entender e sentir esse mover de Deus na minha vida. Amém, meu irmão. Amém. E ali você começou nessa nova fase, Deus foi trabalhando na sua vida. Exato, foi essa transição, né? Nessa igreja foi a transição até realmente começar a ter mais experiências com Deus. E nessa caminhada não tem um limite, né? Nunca vai ter um limite. Sim, claro. De caminhar com Deus. Você nunca vai chegar em um momento que vai falar, pronto, agora eu já vivi tudo que Deus tem para mim, tá me proporcionando. Tá bom, não existe. Não existe. Eu acho que essa caminhada com Deus ela é graus. E qual maior grau você tá, mais responsabilidade esse grau vai te exigir, né? Em ambientes que você deve frequentar, em pessoas que você deve se colocar e posicionamentos diários também, né? Porque às vezes, para você fazer a obra de Deus, você não precisa ir muito longe, talvez aqui, para você ver. O Hugo acompanha no meu Instagram ali, sempre semanalmente, manda uma palavra de vida, de peso para a vida de alguém. Muitas das vezes as pessoas só pensam, vamos ir financeiro, não sei. Tem pessoas que às vezes nem precisam de uma palavra, precisam de um abraço, né? Só um alívio. Só um alívio. É uma palavra. Então, é sobre isso, Hugo. Que bom, meu irmão. Você tinha conversado comigo um tempo atrás, você falou que sofreu um acidente aqui. Como foi? Como funcionou isso? O que foi que aconteceu? Me conta. Conta para quem está assistindo lá do outro lado, que essa história eu tenho certeza que vai edificar. Eu acho que todos jovens gostam de ser aventureiros, mas a gente às vezes passa um pouquinho do limite, porque a adrenalina nos toma conta e a gente deixa de lado um pouco a responsabilidade. E quando eu encontrei essa igreja, eu ainda estava igual eu te falei, naquela transição ainda, né? Sim. E eu tinha uma moto nessa época, e eu ainda tava igual aquele crente Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo. E Deus tava meio lá, meio cá, né? Tava meio assim, tinha chegado... Em cima do muro. Exato, tinha acabado de chegar um colega do Brasil, e a gente tava começando a voltar aquelas conexões passadas. E em um belo dia, eu fui de moto para a minha igreja, não tava ainda firme, posicionado,
Aí meu pastor ainda falou, cuidado, vai devagar nessa moto. Nesse dia aí, eu sofri esse acidente. Graças a Deus, não me trouxe sequelas, mas foi algo para me parar. Me parou. Foi algo assim, o que você quer? Porque quando você sofre um acidente aqui na América, você começa a ver a realidade com outros olhos, né? Então aí foi a dependência. Eu acho que precisou disso para me sentir mais a dependência dos cuidados de Deus na minha vida. Aí eu me posicionei de verdade, fiz compromissos reais com Deus e pude ver, né? Porque assim, quando a gente não tá posicionado, a gente começa a ver os livramentos de Deus. Quando a gente se posiciona, a gente começa a ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Claro. Né? Tem essas mudanças. Então ali eu vi o cuidado de Deus. Aí, a partir daquele ponto ali, eu comecei a já ficar mais firme, realmente dizer não, e me decidir mais, né? A minha caminhada com Deus aqui na América. Eu sei. É complicado. A gente realmente, quando a gente se posiciona também, né? Ou quando não nos posicionamos, então o inimigo ele começa a atuar. E quando a gente está nesse meio termo, eu entendo, igreja, não estou na igreja, vou, mas não vou, é aí onde o inimigo começa a atuar. Sim. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Você é prova viva. Mas glória a Deus por sua vida, que você está aqui hoje contando essa história pra gente. Amém. Isso é bênção. Seu pai é pastor, né, que você falou, sim, né? Sim. E você sempre foi cristão, desde nascido, sempre frequentou a igreja? Ou quando jovem demais lá no Brasil, não queria saber do evangelho, enfim? Então, conta mais um pouquinho pra gente. Mesmo eu sendo filho, igual eu falei, eu sendo filho de pastor, eu frequentava, mas não tinha experiências reais com Jesus. Não vale isso. É muito interessante um irmão ali, você ouvir um testemunho dele de bênção, você vai ouvir, você vai falar, pô, ok, Deus é real. Mas quando é com você, você começa a ver que sentir aquela presença de Deus, entendeu? Porque escutar sobre fulano, ciclano, é muito interessante, você começa a ver um Deus diferente para você, mas quando você começa a ver algo com você, daquilo que você se posicionou, daquela semente que Deus confiou na sua mão, você viu aquela semente, o crescimento dela, aí você começa a entender como Deus é real e ama as nossas vidas. Sim. Então, às vezes, essa pessoa que está ouvindo aí, talvez pode estar ouvindo muitas experiências, muitas coisas, bênçãos, mas se posiciona, porque essas mesmas bênçãos vai servir para a sua vida. É sobre isso. É sobre isso. E mesmo. É uma constância também, né? Porque não basta você aceitar Jesus, ser frequentador de igreja, ser fiel, querer viver as promessas e não ter uma constância. Porque aqui nesse país aqui existe muitas distrações. Aqui nesse país aqui, se você não acordar e já dobrar o seu joelho e já ter aquele seu momento separado com Deus, a sua comunhão, você vai começar a se esfriar. E quando você menos espera, você voltou a mesma pessoa. Porque essa pessoa já está instalada em nós. Né? Aqui o acesso às coisas materiais é muito mais fácil. E aí é onde a pessoa acaba perdendo um pouco a cabeça. E é o que você falou. Serve para vocês aí também que estão assistindo do outro lado. Realmente, quem vive aqui na América, a gente tem que lidar com essas coisas também. Porque às vezes a gente sonha com muitas coisas do Brasil e aqui é mais fácil conseguir. Exato. E aí quando consegue, às vezes a gente deixa o evangelho, deixa a palavra mais escanteada. Então a gente tem que ter muito cuidado nos posicionar, né? Exato. Eu costumo dizer que muita gente segue a Deus, segue a Cristo, mas poucos obedecem. É verdade. Então a questão da obediência é o que é aquela chavinha que a pessoa tem que ter o estralo e dizer, vamos ser obedientes, é sobre isso. É o praticar, né? Porque a gente podemos ler a palavra do Senhor e entender, mas se a gente não praticar, não vai adiantar de nada. É uma fé morta. É igual uma fé sem uma obra. Eu posso ter um cara de fé, mas se não tiver algo para praticar a minha fé, de nada vale minha fé. Né? É verdade. Falando em praticar, você também tem um Instagram e você solta alguns vídeos que eu sigo você. Qual é o seu Instagram? Para o pessoal que está em casa também, de repente, começar a seguir você. Porque você solta umas mensagens de 1 minuto, eu acho. Como é que você fala? Explica um pouquinho para o pessoal que está em casa. Então, eu acho que a minha visão
que aqui na América, o nosso dia, a gente anda junto com a Maria e Marta da Bíblia, né? Sim. Se a gente não começar a entender, a gente vai apenas ficar correndo pelos nossos próprios ideais. Você também estava falando ali um tempinho atrás, que é possuir coisas. Aqui é muito forte esse poder de compra, e qualquer pessoa pode ir aqui comprar, comer bem, viver bem, possuir coisas boas, né? Então, se você não tirar um tempo do seu dia para, às vezes, trazer uma palavra de Deus para alguém, porque aí você começa a entender aquilo que você vive é tão bom quando você passa para outra pessoa, porque o cristianismo não pode parar em você, ele tem que ser transbordante. Então foi uma forma que eu vi, né, do meu Instagram, como eu já tinha pessoas lá também do Brasil, que fazia... Fora a família, né, os familiares. Sim, a família também, colegas, mas porque tem pessoas no Brasil que falam assim, pô, o John, como que o cara mudou, como que aconteceu isso? Então eu gosto de sempre falar, não sou eu, o homem é ruim e mal por natureza, mas quando Jesus começa a habitar em você, aí há uma mudança, porque é uma mudança lá de dentro. Então eu sempre tento passar isso, tudo que está acontecendo vai acontecer, essas bênçãos não é minha força, não é sobre mim, né? É sobre Deus estar fazendo na minha vida, e é só um começo. Sim, é claro. só um começo. Eu acho que, como é um começo na vida do Hugo aqui, eu acho que essa perseverança, eu acho que tudo que Deus entregou na vida dele, ele está começando a colocar em prática, isso daí pode ter certeza que é um começo para poder trazer muitas pessoas que estão sentindo fome do evangelho. Amém. Porque é isso que nós estamos precisando. Amém. Então, fala do teu Instagram, e qual é a frase que você fala? No meu Instagram lá, eu costumo dizer uma palavra de Deus para a sua vida em 1 minuto. Isso é bacana. Qual o seu Instagram? É John. A gente vai deixar a legenda, assim, na edição. Tá, é John97 _. A gente vai deixar isso para o pessoal que está em casa poder seguir, porque é muito edificante. Uma palavra, às vezes estamos no trânsito tal ali, parado no semáforo, e aí pega o celular, vê uma palavra daquela, às vezes uma palavra que você sabe, né? A boca, ela pode abençoar ou amaldiçoar, mas no seu caso, no caso das pessoas que falam do Evangelho de Deus, é só bênção. Então, assim, eu queria que você deixasse, você é um cara muito jovem, tem 28 anos, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa, para o pessoal entender um pouco o que Deus pode fazer na vida de um jovem quando a gente está em Cristo. Deixa essa mensagem para o pessoal, por favor. Tem pessoas que através da sua boca, só de você que está aí, vai ser mudadas. Talvez eu não vou mudar, o Hugo não vai, mas através da sua vida você vai conseguir impactar essa pessoa, porque às vezes você é referência para ela. E o que eu posso dizer aqui, você que mora aqui nesse país, devemos estar todo momento em espírito, para ter o discernimento, porque nem é tudo que vai reluz é ouro. Sim. Nem tudo que a gente vai achar que é bom para nós é bom, entende? Então, assim, eu acho que a melhor coisa que podemos ter hoje é o Espírito Santo de Deus, que ele que vai nos consolar no dia a dia, ele que vai nos dar força de manhã para nos levantar cedo, Amém. Ele que vai nos dar direcionamento. Muitas das vezes eu não sei qual que é o seu relacionamento aqui na América, mas você pode ter algumas propostas, e é o Espírito Santo de Deus que vai te dar aquela paz de espírito para o caminho certo, para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. É isso aí, John. Então, eu quero agradecer aqui a presença do John, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença no nosso espaço aqui. A casa é sua, tá bom? Quando Deus completar a obra na sua vida, venha nos contar mais, porque eu sei que você é um cara muito novo e ainda tem muita estrada pela frente, pode tá ter bom? certeza que aqui... Obrigado. E quero deixar com vocês aqui, primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui presentes, tanto o pessoal da produção aqui, que vocês estão em casa. Obrigado pelo tempo. Gostaria de agradecer os patrocinadores que já começaram a chegar. Glória a Deus, bênção, porque estão colaborando com o reino, porque isso aqui não é para mim, não se trata de pessoas, mas é para o reino. Então eu gostaria de agradecer cada patrocinador. A gente vai deixar a logomarca de cada um aqui e em breve já iremos soltar nas redes sociais também as cotas para vocês que queiram ajudar e contribuir para a obra do reino, tá bem? Fiquem com Deus. E muito obrigado, até o próximo episódio do Gospelcast. Amém?